O verão tá chegando e nada melhor do que você ter aquela peça super legal aí no seu ateliê para estar oferecendo para suas clientes ou para produzir para você mesmo, não é? Então, pensando nisso, eu trouxe esta bolsa aqui impermeável, super grande, que cabe tudo aí que você vai precisar para estar fazendo aí. E cabe aqui, gente, tudo que a gente precisa: toalha de banho, roupa, chinelo, todos os materiais aí, tanto de natação, praia, o que a sua imaginação permitir, certo? É uma bolsa grande, onde eu queria que ela tivesse, ó, esse visor plástico, esse visor aqui na frente. Aqui eu utilizei a tela vôlei, aqui dentro também eu utilizei esses botões aqui imantados, e por dentro ela tem um acabamento totalmente embutido, tá? Esse é o diferencial dessa peça. Então, nessa aula, eu vou estar mostrando todos os detalhes para você de como produzir essa bolsa de uma forma bem fácil, rápida. Vou dar dicas aqui para a colocação do sintético na máquina doméstica. Então, fica atenta a todos os detalhes, não pula nenhuma parte, porque aqui eu vou te ensinar desde a colocação da alça até o fechamento da bolsa, passo a passo para você. Então, não deixa de se inscrever e comentar esse vídeo. E se você gostou e quer receber sempre vídeos, aqui tem vídeo novo toda semana. Então é só se inscrever e curtir aí o conteúdo super explicadinho que eu preparei para vocês. Então é isso, meninas. Bora lá para nossa aula de hoje? Então vamos lá, meninas, para os materiais que nós vamos utilizar. Vocês vão ver que esses tecidos, os materiais que eu tenho aqui é um pouquinho grande, né? Então, com o espaço que eu tenho aqui, pode ser que não apareça o material inteiro, tá? Mas eu vou falar as medidas pra vocês. Qualquer ajuste, aí durante o vídeo eu vou falando, tá bom? Aqui eu tenho a parte de trás da minha bolsa. Eu tenho um corte aqui de 51 por 56. Como eu tô trabalhando aqui, ó, com material sintético, eu não vou utilizar manta, tá? Ele já tem aqui uma leve manta aqui na parte de trás, então eu vou utilizar ele sozinho, até porque eu tô na máquina doméstica. E aqui eu tenho o meu forro, que será o bagum. Aqui eu estou fazendo uma peça impermeável, porque eu quero levar, né, pra aula de natação da minha filha, para as vezes que a gente for pra praia, então eu quero uma bolsa que seja resistente à água. Na parte da frente, nós vamos ter um recorte, tá? Nós vamos ter um tecido da parte superior nas medidas de 15 por 51. Aí depois eu venho com o meu material vazado, que aqui é a tela vôlei. Você pode estar utilizando o plástico cristal para fazer essa parte aqui. Aqui eu tenho tecido desse 17 por 51, tá bom? E a parte inferior da minha bolsa, que também é na frente, eu tenho esse tecido, esse material, gente, eu trabalho tanto com tecido que só quero falar tecido. Este material aqui, no sintético, nas medidas de 51 por, deixa eu olhar aqui na minha colinha, por 26, tá? Então, eu tenho 26 de comprimento por 51 de largura, também. No sintético e no forro, que também aqui eu estou utilizando o bagum. Então, aqui, ó, 26 por 51 no bagum e material principal. Aqui eu tenho no vazado, que tá 17 por 51. E aqui 15 por 51 no tecido principal ou sintético como eu e forro, tá? Esses são os materiais que a gente vai estar utilizando para fazer o corpo da nossa bolsa. Para fazer os acabamentos, eu vou estar utilizando aqui, ó, o viés. Aqui eu tô utilizando o viés normal, tá? Industrial, na cor branca. Vou utilizar para fazer os acabamentos internos. E para as alças, eu vou estar utilizando essas alças comuns, tá? Prontas. Aqui eu tenho duas medidas de 76 centímetros, tá? Então, duas vezes nas alças em 76 centímetros. Se você quiser, você também pode estar fazendo a sua própria alça, aí com material do sintético, do tecido, como você quiser. Eu também vou estar utilizando, tá? O botão imantado, mas você pode estar modificando algumas coisas, pode estar colocando também o zíper, deixar sem o botão, colocar uma aba, tá? Fica a seu critério, tá? Eu já vou aproveitar aqui, ó, e vou dar uma selada com uma chama branca aqui. Aqui nas alças, porque desfia demais essas alças, gente.
Quem tem essas alças aí, não deixa de selar as pontas, tá? Porque é muito importante, senão você vai perder a sua peça, vai ter que desmanchar, colocar a alça de novo. Então, é legal que você já faça esse acabamento. Então, feito isso, vamos começar a nossa peça agora. Então, vamos lá, gente. Para começar a fazer a nossa bolsa, nós vamos começar preparando aqui as alças, tá? Então, aqui eu marquei o centro. Vocês vão pegar a tira de 15 por 51, que vai ser onde nós vamos posicionar as alças, tá? Então, aqui é o 15 por 51. E vou aqui na parte superior marcar um pique, que aqui é o centro. E vou contar aqui, ó, 10 centímetros para a direita, 10 centímetros para a esquerda e fazer uma marcação. Não sei se vocês estão vendo aí, mas aqui eu coloquei aqui uma marcação aqui, ó, do centro para a borda 10 centímetros, do centro para a borda 10 centímetros, que vai ser onde nós iremos colocar as nossas alças. Deixa eu pegar aqui a minha alça e eu vou posicionar ela justamente aqui, ó, desse jeitinho aqui, tá bom? Eu vou localizar o meio da alça no meio do pique, tá? Então, aqui, como ela já tem uma marcaçãozinha, a gente vai utilizar essa marcação. Aqui eu já queimei. Deixa eu ver se essa ponta aqui, ó, as duas estão queimadinhas, tá? Bem importante isso. Pra colocar essa alça, deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui e vou descer, porque eu não vou pregar ela aqui na borda, certo? Eu vou descer aqui pelo menos uns 7 centímetros e vou fazer uma marcação, tá bom? Deixa eu ver se vai marcar, não vai. Deixa eu marcar com essa daqui só um pontinho. Então, justamente nesse pontinho aqui, vai ser onde eu vou posicionar a minha alça. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui o direito, vou fazer uma dobra aqui. Vou falar pra vocês de quantos centímetros tá aqui minha dobra, tá? Ó, 2 centímetros de dobra. Vamos dobrar aqui 2 centímetros. Localizar aqui, ó, bem em cima. Vou só cobrir o pontinho onde eu fiz, tá? Porque como eu fiz com caneta, não vai dar pra apagar. Se vocês fizerem aí com a caneta que apaga, aqui eu tô sem, eu tenho que comprar essa canetinha. Tá fazendo muita falta, gente. Compensa bastante ter aquelas canetinhas que apagam. Aqui, como eu tô trabalhando com sintético, o interessante é que eu tivesse aqui uma dupla face para colocar aqui e não precisar ficar furando, né? Como eu não tenho neste momento, eu vou colocar aqui justamente onde eu vou costurar, que aí não vai ter problema. Eu vou posicionar aqui uma. E a outra, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou medir, desço 7 centímetros. Marquei. Vou fazer a minha dobrinha aqui de 2 centímetros. Venho aqui, cubro a bolinha, já tá pronto, né? Depois a gente faz a conferência pra ver se tá tudo bem posicionado. Sempre fazer a conferência é muito bom, porque aí você tem certeza de que você fez as coisas do jeito que é pra ser feito, né? Ficou tudo, ó, já entortou, gente. Esse alfinete entorta que é uma beleza. Nunca vi uma coisa dessa. Vou comprar uns alfinetes que preste, né? Esses daqui, ó, não com nada. Aqui, ó, pronto, posicionei. Vamos lá medir pra ver se tá. Deixa eu colocar aqui voltado pra mim, pra ver se tá bem retinho. Vou fazer a medição. Pra ver aqui, ó, dá 7,5 centímetros. Aqui da parte inferior, 7,5 centímetros. Então, só tomar cuidado aqui pra alinhar bem, né? Pra na hora que a gente for fazer a costura aqui não ficar torto. E com o lápis, bem discretamente, eu vou fazer só a marcação aonde eu vou subir com a minha costura aqui pra fazer aquele quadradinho. Eu vou fazer aqui deixa eu ver, um quadradinho aqui de 3 centímetros. Deixa eu marcar aqui. Depois a gente passa um paninho aqui pra tirar. Bem de leve, tá?
Aí, se você tá fazendo aí pra cliente, essa bolsa aqui é pra mim. Então, toma bastante cuidado na hora de fazer essas marcações. O interessante é que você tenha a canetinha que apaga, tá? Pra não ficar nenhuma marca, senão depois você tem que tirar, passar um sabãozinho pra tirar as marcações. Fiz as marcações, agora eu vou passar aqui em volta com uma costura e vou fazer um xizinho aqui. Então, aqui a gente vai fazer a costurinha aqui em volta e o xizinho aqui nas duas alças. Então, vamos lá. Que vocês não vão conseguir ver que eu tô utilizando a linha da mesma cor, tá? Branquinha. Mas vocês podem até fazer o contraste aí com uma outra cor. Aqui eu vou subir até os 3 centímetros, onde eu fiz a marcação. Vou vir aqui até outra marcação do outro lado. Dou uma empurradinha aqui no meu material pra dentro, pra não ficar nenhuma pontinha pra fora. Terminei aqui o quadradinho, eu vou subir aqui na diagonal para o outro lado. Aí agora eu vou para o outro lado aqui pra fazer um X, né? Fiz, agora eu vou para outra lateral. Pronto, ó, as alças já foram colocadas na frente. Eu vou fazer o mesmo processo na parte de trás. Vou localizar o centro, marcar os 10 centímetros para cada lado, posicionar aqui 10, fazer o mesmo processo, tá? Mesmo processo que eu ensinei pra vocês. Então, aqui eu vou marcar o centro. Aqui eu vou marcar o centro da peça. Dez centímetros para um lado e 10 centímetros para o outro. Vou descer aqui 7 centímetros. E aqui a mesma coisa. E agora é só posicionar as alças e passar a costurinha. Então, meninas, aqui eu já alinhei, tá? Eu já alinhei aqui as duas alças. Uma dica pra vocês que tem um pouco mais de dificuldade de alinhar aqui, que achar ainda difícil assim, vocês podem pegar aqui, ó, na altura de 7 centímetros e traçar aqui, ó, uma linha reta, certo? Assim. E nessa linha, que não vai dar pra ver muito que está marcado com esse giz aqui. Nessa linha, você posiciona as alças, tá bom? É uma maneira de você também tá fazendo aí as suas coisas e aí não ficar com medo de estar com uma alça mais alta que a outra. Então, aí você faz um traço aqui com aquela canetinha que apaga ou giz panda, tá? Algo que apague. E aí, você já posiciona as alças e faz as costuras. Eu também vou passar aqui pra vocês como é que eu vou fazer essa costura, tá? Então, aqui tá a minha alça, tá? Vamos supor. Eu venho aqui, ó, eu vou dar uma ideia porque aqui tá no branco e eu sei que muita gente não vai conseguir enxergar a costura, tá? Você vai vir aqui com uma costura, vai vir aqui, ó, costura até aqui, sobe, né? Aqui vem pro outro lado, costurando, desce. Quando você fez o quadrado completo na costura,
você vai vir daqui em direção ao lado oposto, aqui, ó, na diagonal. Feito isso, você vai costurar desse outro lado e daqui você desce pro outro lado. Então, você vai formar aqui, ó, esse xizinho tão comum que a gente vê nas costuras, tá bom? Então, essa é a dica que eu tô dando pra vocês, mostrando aí o passo a passo que eu vou fazer aqui na máquina, mas não vai dar pra enxergar direito, porque tá tudo no tecido branco, material branco com linha branca. Então, agora que eu preguei a minha alça, eu venho aqui no avesso, tá? Da minha parte de trás aqui da minha bolsa. Vou colocar aqui, ó, como direito voltado pra cima do meu bagum, que é o forro, certo? Deixa eu arrumar aqui. Vou colocar aqui desse outro lado. Vou ajeitar direitinho, colocar uns pregadores aqui em toda a volta. Pra passar uma costura de segurança nessa peça, tá bom? A gente vai passar uma costura de segurança em toda a volta, pra gente reservar essa parte de trás. Caso essa peça comece a grudar, a gente pode utilizar aqui um cotonete molhadinho aí no pouquinho de óleo de máquina e colocando aqui no pezinho da máquina para deixar ela deslizar mais. Aqui eu vou pegar meu olhinho de máquina e vou umedecer aqui o meu cotonete. E bem aqui no pezinho da máquina, eu vou levantar o calcador e vou passar um pouco aqui do óleo, tá? Pra deslizar melhor. Vocês vão ver a diferença. Ó, ela desliza muito mais. Não ficou grudando na máquina, melhora muito. E aqui, do outro lado que a gente, na pontinha, onde a gente vai passar, aqui, ó, eu vou passar um pouquinho do óleo da máquina para facilitar de novo. E aí você pode ir passando na beiradinha de toda a volta. Agora que a gente aqui já costurou, eu vou enfilar toda a volta e reservar essa parte de trás. Vou pegar aqui novamente essa aba da frente, que a gente também já colocou as alças. E vou pegar aqui o nosso material vazado, tá? Então, peguei aqui daqui, vou colocar o direito do meu material com o direito da minha parte vazada. Então, direito com direito. Vou posicionar aqui e vou passar uma costura aqui com o pezinho de máquina. Costurei aqui, eu vou virar aqui, ó, aqui tá meu avesso, eu vou virar aqui essa parte, então tava assim, ó, certo? Eu virei aqui, passei a costura. Nessa parte que eu passei a costura, aqui desse lado eu tenho meu material em contato direito com a minha telinha. Deste lado de cá, agora eu vou colocar o meu forro. Por quê? Porque eu quero essa costura aqui embutida, ela não vai aparecer. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu forro de 15 por 51 e vou colocar aqui dessa outra lateral. E aqui a mesma coisa, direito do tecido, tá? Em contato aqui com o material. Vou colocar aqui alguns pregadores para me auxiliar. E aqui, ó, pelo lado onde eu passei a minha costura, eu vou passar novamente aqui em cima para ficar tudo do mesmo jeito. Então, vou vir aqui na máquina e vou passar a costura novamente. Passada essa costura aqui, o que eu vou fazer? Agora eu vou desvirar, certo? Eu vou desvirar aqui, vou pegar esse forro aqui para trás, ó, junto com essa parte do tecido. Vou puxar tudo aqui pra cima. Vou alinhar bem. Pra gente passar aqui uma costura rebatendo e juntando aqui esse forro com esse
sintético aqui, a parte principal. Então aqui, olha, gente, como vai ficar linda a nossa bolsa. Lembrando que você pode utilizar aqui o plástico cristal para fazer o vazado e se não quiser, é só fazer igual a parte de trás, tá? Que também vai dar super certo. O importante é você fazer para aprender algumas técnicas. Quanto mais técnicas você desenvolver, melhor. Então, vamos lá. Aqui eu vou passar uma costura com um pezinho de máquina do lado do material aqui, certo? Não do vazado. Posso passar bem na pontinha aqui, como eu posso passar com um pezinho de máquina. Vai ficar a critério de vocês. Aqui nesse caso, eu vou passar uma costura de mais ou menos um meio pé de máquina, tá? Que eu acho que vai ficar mais bonito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui nessas duas laterais. Essa parte superior, por enquanto, eu deixaria aberto, porque eu ainda preciso colocar os botões imantados, tá? Então, eu vou costurar aqui só as laterais e refilar. Pronto. Aqui eu já passei a costura nas duas laterais. E agora chegou a hora de fazer essa parte de baixo. Então, o que que a gente vai fazer? Vou pegar o meu outro material aqui, certo? E vou posicionar aqui na parte inferior, direito do material, com o direito aqui da minha telinha. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui na parte superior. Eu vou colocar aqui direito com direito e vou passar uma costura aqui com o pezinho de máquina. Então, aqui eu já vou colocar aqui uns alfinetes para me auxiliar. Alfinetes não, pregadores, né? E agora eu vou passar a costura. Então, aqui, ó, eu já passei a costura. O que eu vou fazer? Mesmo processo. Vou virar aqui do outro lado. E vou posicionar agora o direito do meu forro voltado para baixo. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui os pregadores. Vou virar. E vou passar a costura em cima da costura que eu já fiz. Que aí vai ficar tudo certinho, não vai ficar costura aparente nem nada. Feito isso, agora a gente vai puxar esse material aqui. E a mesma coisa com o meu forro. Vou esticar bem. E nós vamos passar aqui aquele pesponto com meio pezinho de máquina. Você vai puxar bem esse material aqui pra trás. E enquanto você costura, você vai puxando bem pra não ficar aparente, tá? Pra ficar com um acabamento bem bonito. Então, agora a gente vai levar na máquina, vai fazer aqui o pesponto e já vai dar a volta aqui na peça inteira. Então, meninas, aqui eu já fiz a frente da minha bolsa, que no final deu uma leve enrugadinha. Porque eu deveria ter colocado aqui mais alfinetes para segurar o material. Então, se você estiver trabalhando com sintético, coloca bastante alfinete ou pregadores em toda a volta para fazer esse acabamento, para não correr o risco de ter que fazer alguma prega, tá? Então, olha, gente, o vazado já tá prontinho, olha que coisa linda. E a parte de trás tem um acabamento muito lindo, ó. Ele fica com um acabamento todo embutido, tá? Vocês podem usar essa técnica também para colocar aí nas peças de vocês de maternidade, como aquelas bolsinhas que a gente faz de maternidade com a parte toda embutida e essa parte vazada, né? Vou vir aqui, ó, direito com direito, vou alinhar e colocar aqui os pregadores aqui nos três cantos, tá? Aqui na parte inferior e aqui na outra lateral. Então, vamos lá. Já coloquei os pregadores aqui em toda a volta, agora eu vou passar uma costura em volta dessa bolsa inteira, tá? Nós vamos fazer o fechamento dela com viés. E essa parte de cima, você pode estar perguntando, mas amiga, o que você vai fazer
essa parte tá sem acabamento, é isso mesmo, tá bom? Nós vamos fazer esse acabamento da parte superior por último. Então, primeiro a gente vai fechar, depois vai vir com as caixinhas de leite e depois a gente faz colocação dos botões e o acabamento da parte de cima. Então, aqui na parte inferior, eu vou fazer a marcação das caixinhas de leite com 5 centímetros a partir da costura, tá bom? Então, você vai localizar aqui 5 centímetros, um quadradinho de 5 por 5 a partir da costura e vai marcar. Então, fiz a marcação desse lado, vou fazer a marcação desse outro lado aqui também. Fez a marcação, agora a gente vai cortar, tá bom? Antes da gente fechar essas caixinhas de leite, eu já vou vir aqui com o meu viés, tá? E vou posicionar aqui o viés nessas 3 partes, já vou pregar ele aqui, tá bom? Agora a gente vai posicionar aqui o viés na parte interna. Aqui eu tô utilizando o viés industrial, você pode utilizar viés da sua preferência. Então, aqui não precisa dobrar a pontinha, porque aqui em cima vai ter o acabamento ainda. Então, aqui eu vou costurar de um lado e rebater do outro. Agora, eu vou vir aqui pelo outro lado e vou rebater esse viés, tá? Vou puxar ele todo aqui. Vou posicionar aqui, ó, em cima da costura e rebater ele. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte inferior. Terminei de passar o viés, ó, aqui nessa lateral, aqui na parte inferior e na outra lateral. Eu vou abrir aqui as caixinhas de leite. O objetivo aqui é deixar bem aberto. Então, aqui você pode até abrir mais, ó, a peça, pra deixar tudo bem esticado. E aqui, o que que você vai fazer? Você vai encontrar aqui costura com costura, tá? Vai tombar para cada lado um viés, para não ficar muito grosso e você não quebrar a agulha da máquina. Então, toma uma para cada lado, estica bem e já coloca aí os pregadores. E quando passar em cima do viés, passa bem devagar. Posicionar o meu viés e já vou passar com ele dobradinho assim, ó. Já vou passar de uma vez só, tá? Aqui eu já vou posicionar e vou passar. Pronto, já fiz uma caixinha de leite. Agora que eu vou abrir a outra. Fazer o mesmo processo. Vou abrir bem aqui a minha bolsa na direção da caixinha de leite e ela estava assim, ó. Eu vou puxar no sentido contrário, colocando essas pontas para cá e deixando tudo bem reto. Tomba uma costura para cada lado. Já presta atenção se está tombada para o mesmo lado que a da outra, tá? Para ficar tudo bem certinho. Isso também é importante. Costura com costura. Alinhou bem, vem com os pregadores. E agora a gente vai passar a costura e o viés. Aqui a gente já fez a caixinha de leite. Nós vamos desvirar a nossa bolsa.
Então, agora, nós vamos colocar os botões. Quem preferir aqui pode colocar uma aba, usa a sua imaginação, tá? Então, eu vou colocar como referência as minhas alças, porque eu quero 2 botões aqui, tá bom? Quero um de cada lado. Então, aqui eu vou pegar o meu botão imantado. Esse botão a gente pode até colocar antes, tá? Quando tá só com a tira aqui. Mas eu preferi deixar por último pra gente ver aqui como que ia ficar direitinho, tá bom? Pra gente posicionar. Então, neste caso aqui, eu vou posicionar os meus botões aqui na direção da minha alça. Então, vamos lá. Vou pegar aqui por dentro, na parte de trás, tá bom? Aqui bem na marcação que a gente fez para posicionar as alças, vou marcar aqui na parte interna também. Ó, aqui tem a marcação, vou vir aqui com a marcação para dentro, ela vai nos auxiliar aqui na hora de colocar o nosso botão, tá? Aqui na parte de trás eu acabei fechando tudo. Passei a costura de segurança, mas aqui a gente vai vir com o descosturador e vai descosturar uma parte aqui do centro, que vai nos ajudar, ó, a colocar os botões, tá bom? E depois a gente vai e fecha. Aqui na parte de dentro, nós vamos descer 4 centímetros e vou colocar o ponto aqui bem na direção da nossa marcação, bem no centro, tá? Então, aqui, ó, mesma coisa, 4 centímetros de cima para baixo, vou marcar aqui um pontinho. Com esta pecinha aqui, que é o gabarito, e justamente onde a gente colocou aqui o pontinho, eu vou fazer os tracinhos aqui pra gente cortar. Vou pegar aqui o meu descosturador. E vou descosturar, e vou abrir um pouquinho aqui, né? Tomar cuidado que a gente tá trabalhando aqui com plástico. Vou vir aqui, tá? Acho que a fêmea que fala, né? Tem essa aqui tem um botãozinho, essa aqui tem o furinho. Essa aqui tem o furinho que eu vou colocar. Eu vou posicionar ela aqui. Vou colocar junto um pedacinho aqui de manta, que eu acho interessante dar uma reforçada nesse botão. Então, eu vou colocar aqui um pedacinho de manta. Deixa eu também localizar os furos aqui pelo gabarito para posicionar. Vou colocar, já coloquei a manta, vou posicionar o gabarito e abrir as perninhas. Pronto, fiz com o botão, vou fazer o mesmo processo aqui com o outro. Para colocar os outros botões, a gente até pode aqui, ó, já deixar tudo bem retinho e dar uma leve apertadinha aqui. Vou virar aqui, ó. E com certeza já vai deixar a marcação também, tá? Pronto, gente, já coloquei aqui os botões. Deixa eu colocar para esse lado aqui para vocês verem. Já coloquei aqui os botões imantados e agora só falta o acabamento superior, tá? Para fazer esse acabamento superior, eu queria colocar uma corzinha diferente. Mas, como eu não tenho, eu vou colocar mesmo no viés
é branquinho aqui, tá? Então, a gente vai vir aqui com o viés por dentro, pela parte interna, e depois eu rebato pela parte de fora, e a nossa bolsa vai estar pronta, tá bom? Então, vamos lá. Então, já fiz aqui o acabamento em viés aqui na frente, aqui na parte superior. E a nossa bolsa está pronta. Olha que charme que ficou essa peça. Com o botão imantado, a parte superior aqui com um ótimo acabamento, uma ótima profundidade, um ótimo tamanho. Cabe bastante coisa pra gente estar colocando aqui, né? Coisas que não são tão pesadas, mas fazem muito volume, como as toalhas de banho, os materiais, né? A roupa que vai usar depois, né? Tô falando isso em relação à natação, mas aí você pode estar levando aí também pra praia, pra colocar aí a sua toalha, a sua canga, pra colocar um chinelo, né, gente? Então ficou bem legal. Eu espero que vocês gostem dessa aula que eu preparei pra vocês. Uma peça bem fácil de fazer, com um ótimo tamanho aí para as mamães que carregam aí as coisas aí dos filhos, tá bom? Façam e postem lá no Facebook pra gente ver aí o trabalho de vocês, tá bom? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.